Bom dia, professor. Bom dia a todas e a todos. Vamos esperar os colegas para começarmos. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Arthur Neves. Tudo bom com você, Arthur Neves? Eu tô bom, e aí? Tudo jóia? Então, tá Chegamos bom, né? quase no final do ano, né? Aí é bom. Não é? Vai ter as férias, né, professor? Isso. Daqui a pouquinho chegam as férias. Mas você deve estar morrendo de Aí, saudade da escola, né? mais ou É. menos. Bem, pessoal, na aula de hoje, aliás, temos duas aulas hoje, né? Nesta primeira aula, nós vamos fazer a correção da prova da VG1 que vocês fizeram dias atrás. Veja que nós já estamos terminando também as provas, né? Agora é hora de vocês pegarem firme para chegarem com boas notas ao final do ano e não precisar ficar em recuperação, né? Então, vamos corrigir. As notas das provas eu já coloquei no sistema, basta vocês acessarem, certo? Vou então compartilhar a tela aqui, só receber os colegas que estão chegando. Bom dia, professor. Bom dia, Maria Eduarda, seja bem-vinda. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela para vermos a prova. Então, eu vou pegar uma prova aqui, só um minutinho. Eu vou pegar a primeira prova que apareceu aqui, porque me ajuda a responder melhor. Só um minutinho. Vejamos, então, essa questão. A prova é composta, então, por 10 questões. A prova composta por 10 questões de múltipla escolha. Essa primeira questão trata de classes de palavra que nós estudamos já. Temos uma citação de um poema e se pede que você indique a classificação correta do termo em destaque. Vejamos qual é o termo em destaque. Minha bela Marília, tudo passa, a sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então, esse minha bela Marília, quando você se dirige a alguém, meu amigo, minha querida, ó minha mãezinha, que tipo de classe tem essa expressão? É um vocativo? É um sujeito? É um aposto ou é um adjunto adnominal? Só pode ser um vocativo. Vocativo são aquelas palavras que a gente utiliza, às vezes, numa frase para chamar alguém. Oi, fulano de tal, minha querida, Maria, vem cá. Então, são vocativos. É a opção correta a ser marcada nessa primeira questão.
Porque o sujeito, a gente sabe que o sujeito é aquele sobre o qual se faz uma declaração, não é o caso aqui. O aposto é uma explicação que vem entre vírgulas, e o adjunto adnominal é um termo que acompanha o sujeito. Então, a opção correta, muito fácil essa questão. Agora, essa segunda questão ainda trata do vocativo. Sobre o vocativo, é correto afirmar o quê? Vejamos. É um termo utilizado para explicar, enumerar, resumir ou especificar outro termo, como substantivo, pronome, etc., ou outra oração, podendo aparecer antes ou depois do termo ao qual se refere na frase. Isso é mentira, porque o vocativo não é para explicar, nem enumerar, nem resumir. O vocativo é apenas para chamar, para se dirigir a alguém. Segunda opção, é uma palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito, além de também poder agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento. Veja que é uma opção que não tem sentido nenhum, porque diz uma coisa, diz outra coisa. Não é essa a função do vocativo. É qual, então? Termo que serve para chamar ou interpelar um interlocutor e não possui relação sintática com outro termo da oração. Sendo assim, não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Por isso mesmo, o vocativo é uma palavra que não está ligada ao sujeito nem ao predicado, porque ele vem separado da oração. Quando eu digo, Fernando, vem aqui. Então, Fernando não faz parte da oração. É apenas um chamamento, e nós usamos vocativo o tempo todo. E no vocativo você pode se dirigir à pessoa pelo nome que ela tem, pelo apelido dela, ou também você pode se dirigir a essa pessoa por alguma característica, né? Então, a letra C é a resposta certa para essa questão sobre o vocativo. Nessa questão 3, temos uma charge, e a charge é um tipo de texto bem específico, porque tem elementos verbais e não verbais. E você precisa prestar atenção em todos eles, seja nas imagens, seja no texto escrito. Então, nessa charge, a frase do representante do restaurante, o primeiro termo devia estar separado de vírgula por ser. Vejamos qual é o primeiro termo e qual é a frase. Temos aqui o contexto de um restaurante, e o título da charge é Vigilância Sanitária. Os vigilantes chegam ao restaurante e o dono, né, ou o gerente diz: senhores, está havendo um engano, o nosso cozinheiro está chegando e vai provar que o nosso restaurante é 100% limpo. Está chegando, então, o cozinheiro do restaurante. Veja que ele não está nada limpo, né? Inclusive, ele está cheio de mosquinhas pousadas sobre o seu focinho. Ele parece que é um rato, né? Ou um cachorro. Não É um sei. rato, professor. Ah, é um rato? Ah, tá. Então é um rato, né? Então, ele se dirige aos moços da vigilância sanitária chamando senhores. Aqui tem um ponto final, mas não deveria ser um ponto final. Deveria ser uma vírgula. Por quê? Esse termo, senhores, é o quê? É um termo deslocado? É um aposto? É um vocativo? Ou é uma oração antecipada? É um vocativo. Ele se dirige aos homens como senhores, né? Esse pronome de tratamento senhor é usado hoje muito mais para pessoas idosas, mas você pode usar senhor para chamar uma pessoa nova também. É porque existe nessa tradição de pronome de tratamento o senhor,
que vale tanto para homens mais velhos quanto para homens jovens. E para mulheres mais velhas, casadas, o senhora. E para jovens, senhorita. Mas algumas pessoas ainda usam, né? E outras nem tanto. Mas aqui, então, temos essa charge no qual há um erro por conta do emprego inadequado da pontuação que deveria destacar o vocativo. Por isso que nem é bom você olhar muito a cozinha dos restaurantes, né? De repente tem um cozinheiro que nem esse aqui, credo. Ô, professor, Sim, falando nessa charge aí, tu já viu Pesadelo na Cozinha? já vi sim. Muito bom, né, programa? Gosto sim. Essa questão 4 tem também uma charge da Mafalda, né, cujo autor morreu recentemente. Nessa charge temos 2 tirinhas. Na segunda tira, há uma circunstância de que em relação à primeira. Então vejamos a charge. Temos aqui então a Mafalda com seu amiguinho, né, e ele diz a ela: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E a gente pensa sempre assim, eu quero que o ano que vem seja bem melhor, 2021, sem pandemia, que seja um ano maravilhoso, que seja um ano perfeito. E a Mafalda, que é sempre uma menina muito esperta, né, muito perspicaz com relação à realidade, diz: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas... espera que as pessoas é que sejam melhores. Então, na verdade, a gente fica esperando que o mundo seja melhor, que o ano seja melhor, que a semana seja melhor, mas a gente não pensa que é a gente que tem que ser melhor, né? A gente sempre pensa que é o ao redor nosso que tem que ser bom, quando, na verdade, é nós que temos que ser melhores. A gente acha, é uma visão muito narcisista, achar que eu sou ótimo e eu quero que o ano seja melhor, que o ano seja bom. A preocupação tem que ser em você próprio ser uma pessoa melhor em relação ao que foi. Então, o que nós temos aqui nessa segunda tirinha em relação à primeira não é uma concordância, não é uma complementação também, não é uma paráfrase, ou seja, uma repetição. É o quê? É uma contraposição de ideias. A gente é que nem aquela história, né, do homem que queria encontrar a mulher perfeita. Então ele namorava várias moças, nenhuma moça era adequada para ele. Ele sempre terminava o namoro porque ele dizia que estava procurando a mulher perfeita. Então tenta, não acha, né? Até que um dia, depois de ficar com muitas moças, né, ele vê uma, diz: nossa, eu quero você para mim, fica com você, porque você é uma mulher perfeita. É você que eu estou procurando. Aí ela própria, dessa vez, é que diz: não, eu não quero ficar com você. Aí ele fica super assustado, porque as moças eram todas afim dele, né? Aí ele diz: por que você não quer ficar comigo? Aí ela diz: eu quero o homem perfeito. Então, ele próprio queria uma mulher perfeita, sendo que ele não era perfeito, né? Então, são as contradições das nossas expectativas em relação à realidade, que as charges abordam muito bem com seu caráter crítico. Temos essa próxima questão, que é uma questão sobre verbo. A forma verbal seja, presente no primeiro quadrinho dessa questão anterior, está conjugada em qual tempo verbal? Veja, então vamos ver o quadrinho. As pessoas esperam o quê? Que o ano que está começando seja. Essa expressão seja, que eu seja, que você seja, que nós sejamos, ela indica uma certeza? Não. Uma ordem? Não. Indica o quê? Uma hipótese. Toda vez que nós temos hipótese, nós não temos o modo indicativo.
temos o modo que? Subjuntivo. Eu espero que você saia muito bem na prova. Eu desejo que amanhã chova. Então, sempre quando você tem o que e depois o verbo indicando um desejo, você tem um modo subjuntivo. Então, a resposta certa aqui só pode ser a letra D, presente do subjuntivo. As pessoas não costumam identificar muito o subjuntivo porque a gente acha que é só um indicativo que existe. Não. Temos o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Imperativo indicando fatos, subjuntivo indicando possibilidades e imperativo indicando ordens. Então, sempre o subjuntivo vai começar com que ou se. Se eu for à sua casa amanhã, quero almoçar lá. Quando eu for, né? Aí essas expressões são subjuntivas. Vejamos agora a próxima questão, também ligada a verbo. Levando em consideração o contexto em que estão sendo usados na charge da questão 4, os verbos esperar e apostar devem ser classificados como o quê? Vejamos. As pessoas esperam que o ano que está começando. Aposto que. Então, vejamos. Como eu classifico o verbo? Ele pode ser um verbo de ligação, quando não indica ação. Pode ser um verbo transitivo direto, quando depois dele você usa o que ou quem, né, hipoteticamente. Pode ser transitivo indireto, quando você deve usar a preposição depois do verbo. E pode ser transitivo direto e indireto, quando ele tiver uma relação com o termo que vier depois e também com a ideia de característica. Então, vejamos os verbos esperar e apostar. Eu espero o quê? Então, se eu posso fazer a pergunta o quê, é porque eu tenho um verbo transitivo direto. Eu aposto o quê? Então, você tem dois verbos transitivos diretos nessa opção. A correta, então, é a letra B. A questão 7 tem um poema. O poema chamado A Lagartixa. Que é a lagartixa, que é um animal simpático que habita os muros das casas, né, os telhados. Então, diz o seguinte o poema. Se a lagartixa perde o rabo, nem se lixa, pois no cotoco um rabo novo logo capricha. Mas se na rixa perde a cabeça, já não é micha, o corpo esquece como se espicha. O que está dizendo esse poema aqui? Quem consegue explicar? Se a lagartixa perde o rabo, nem se lixa, pois no cotoco um rabo novo logo capricha. Mas se na rixa perde a cabeça, e já não é micha, o corpo esquece como se espicha. Alguém conseguiu entender esse poema? Essa eu não consegui entender na prova, professor. Foi a mais Não? difícil para mim. A parte, na verdade. Ah, tá. Então, o que está dizendo aqui? Se você pegar uma lagartixa, não faz isso não, estou dando apenas uma hipótese, né? É porque o rabo dela cresce de novo, só que se você corta a cabeça, ela morre. Isso mesmo, Maria Eduarda. Se você cortar o rabo vai crescer de novo, né? Se você cortar o rabinho da lagartixa. Agora, se cortar a cabeça, não. Eu creio que deve ser porque é na cabeça que está, né, o sistema nervoso, toda a parte de... Como é que eu vou dizer? Que envolve enfim, eu sou péssimo em biologia, mas se você arranca a cabeça de alguém, a pessoa não morre, né? Porque todo o nosso raciocínio, todas as nossas sensações, emoções,
passa, e também pensamentos, passa pelo cérebro, passa pela racionalidade. Então, embora o cérebro da lagartixa deve ser minúsculo, mas ainda assim, se você cortar a cabeça, ela vai morrer, né? Então, é sobre isso que trata. Que tipo de poema é esse, então? É um poema satírico? Não. O que é um poema satírico? É um poema que debocha de alguém, que faz uma crítica política, social. Não é o caso aqui. É um soneto? Também não é. O soneto é um poema clássico de quatro estrofes, sendo 2 de 4 versos e 2 de 3 versos. É um poema para crianças e adolescentes? É um poema para criança e adolescente. Você vendo esse poema aqui, você não imagina que seja um poema para adulto, né? É um poema de escola. Quem que não lembra dos poemas que você tinha quando era criança na escola? Eu me lembro até hoje, porque eram canções e poemas traumáticos para mim. Por exemplo, toda vez que terminava a aula, a gente tinha que ir para o pátio cantar. Tinha que cantar no pátio, né? E todos os dias, naquela hora de ir para o pátio, era a hora de eu fazer xixi na roupa. Todo dia eu fazia xixi na roupa, exatamente na mesma hora. Aí tínhamos que ir para o pátio bem devagar, não é correndo igual os meninos vão hoje, não. Que abre a porta, sai tudo correndo. Não podia correr. E aí você tinha que ficar na fila, bem devagar, né? Assim, bem câmera lenta, e tinha que cantar. A tartaruga anda devagar, como ela anda, nós vamos andar. Eu doido para fazer xixi, apertado e tinha que ir cantando. Da sala até lá no pátio, tinha que atravessar a escola. A tartaruga... E quanto mais cantava, mais devagar tinha que andar. Como ela anda, nós vamos andar. Então, são músicas e canções, poemas para crianças. Por que a gente cantava essa música, né? É justamente porque a criança tem a característica de ser agitada, de sair correndo. Tá? A música é meio que uma forma de você conter esse ímpeto, né? Boa ideia para o ano que vem cantar com os alunos músicas assim, de tranquilidade, paz, né? Muito sossego, para diminuir o ímpeto, né, que a juventude tem. Então, é um poema para crianças e adolescentes. Ainda sobre o texto, né, que é esse poema da tartaruga, da lagartixa, identifique quais elementos possibilitaram a identificação do seu gênero, ou seja, de que é um poema para crianças e adolescentes. O caráter lúdico, descontraído e a simplicidade da linguagem. Sim, é um poema lúdico, ou seja, lúdico que envolve a brincadeira, né, que envolve o jogo, descontraído, porque não é de um assunto sério, de um assunto polêmico, e a simplicidade da linguagem sem palavras difíceis. Essa é a resposta certa. Mas vejamos as outras. O fato de tratar de questões existenciais complexas, nunca, né? Até porque poemas para crianças não podem tratar de questões existenciais complexas assim, porque a criança deve estar preparada para entrar em discussões polêmicas e complexas. A brevidade do texto, apesar do vocabulário rebuscado, é um texto que não tem vocabulário rebuscado. Então, essa não é uma opção correta. O tom poético do texto e o fato de expressar a emoção do eu lírico. Não temos nenhuma emoção aqui. É um poema puramente descritivo, que descreve e narra a lagartixa. Vejamos essa questão. Os termos nem se lixa e cotoco demonstram o quê? O uso desses termos. Primeiro que essa expressão nem se lixa, né, é uma gíria mais antiga que a gente não usa muito hoje. Eu estou nem me lixando para você.
O que é se lixar, então? É se preocupar. É se preocupar com alguma coisa. Então, se você corta o rabo da lagartixa, ela nem se lixa, ela não se preocupa porque vai crescer novamente. Já em nós, né, em nós seres humanos, vocês sabem que, com o passar do tempo, aliás, o que cresce em nós é a orelha. Eu não sabia que a orelha crescia, né? Ela vai crescendo. Eu acho que é a única parte que realmente cresce, né? É a orelha. E a gente vai só diminuindo com o passar dos anos, porque a gente vai ficando corcunda, né? E no caso também, nós também temos com semelhança à lagartixa, que se sua unha quebra, arranca, ela vai regenerar, vai crescer de novo. A mesma coisa a pele, a nossa pele também é trocada, né? Se nós tivermos uma queimadura, uma esfolação, a pele regenera. É talvez um processo um pouco parecido com esse. Então, esses termos, né? Esse lixo cotoco. Cotoco é um toquinho, né? É a parte da qual algo foi tirado, e aí fica um cotoco. Então, só que são termos, então, coloquiais do dia a dia, não são cultos. Então, o que revela o uso desses termos? A dificuldade da autora em escrever conforme os padrões da norma culta? Não. Muitas vezes, o autor opta por usar uma linguagem mais simples, não é por falta de vocabulário, é porque aquele texto se dirige a um público específico. Então, quando você está lidando com crianças e adolescentes, a linguagem tem que ser mais simples. Quando você está sendo alfabetizado, né, você aprende a bola rola, a pata nada, né? Porque você precisa aprender os sons e também as vogais e as consoantes. Vamos ver, então. B. A escolha por uma linguagem descontraída, tendo em vista o público-alvo. Isso é bem verdade, porque as crianças e adolescentes gostam de algo descontraído, ou que seja divertido, ou que tenha um caráter de aventura, de desafio. É muito raro o jovem ou a criança que gosta de ler jornal, textos complexos, textos filosóficos. O jovem tem essa busca, né, por algo que seja prazeroso. O impacto dos vícios de linguagem em textos que deveriam ser formais. Não necessariamente um poema não tem que ser formal. Pode ser, mas se não for, não é um problema. Os tipos de texto que tem que ser formais são aqueles textos que nós chamamos de acadêmicos, né? Um livro, um artigo de opinião, uma reportagem, aí sim. O traço de regionalismo que marca a origem da autora. Nós não temos nenhum traço de regionalismo aqui. O que é regionalismo? É um tipo de linguagem que é usada em uma região específica. Então, em Minas Gerais, que é uma região, nós temos um tipo de vocabulário, né? Então, em Minas Gerais, a característica básica do nosso vocabulário é o quê? Emendar as palavras. Então, você diz um litro de leite, né, para se referir. Em vez de dizer 1 litro de leite, você diz 1 litro de leite, pão de ons, e aí por diante. Isso é um tipo de regionalismo. Algo que não ocorre, por exemplo, no Rio de Janeiro. Qual é a característica regionalista do Rio de Janeiro? O uso de muito palavrão. Quer dizer, nós aqui não usamos tanto palavrão. Eu fui uma vez ao Rio de Janeiro e fiquei muito assustado, porque eu tomei um ônibus, né? E havia muita gente no ônibus, e pessoas idosas, bem idosas, umas senhoras bem velhinhas, falando um monte de palavrão. Eu fiquei assustado com aquilo, porque eu sou do interior, e no interior as pessoas mais velhas não falam palavrão.
Aí eu fiquei assustado, mas é típico do carioca falar palavrão. E também usar algumas gírias ligadas àquele ambiente. Aí você vai para o sul do país, você já tem uma forma de falar que é diferente da mineira. Eles lá falam, por exemplo, leite quente, dá dor de dente na gente. Então, o tipo de sonoridade é muito diferente e também o vocabulário, né? E assim vai em todas as regiões do país. Então, não temos aqui traço de regionalismo. Agora, continuando, no mesmo texto, o termo mas, que abre a segunda estrofe, indica uma circunstância de que, bem, mas, porém, todavia, essas conjunções indicam sempre posição contrária, discordância. Então, você pode dizer, eu vou com você, mas não gostaria de ir. Então, você tem uma discordância com relação à oração anterior. Então, sabemos que não é uma adição. Adição é quando eu acrescento um elemento. Por exemplo, comi sorvete e açaí. Então, o e indica uma adição. Não comi sorvete nem açaí. O nem também indica adição. Contraposição, quando você tem ideias contrárias. Farei a prova, porém não estou preparado. Então, o porém, o mas, o contudo, o entretanto, no entanto, não obstante, todavia, vão indicar contraposição, que é o caso aqui nessa opção. Repetição não é o caso de repetição, negação também não é. Deixa eu tomar uma água aqui. Bem, então essa foi a avaliação global 1 para a terceira etapa. Vocês já fizeram a avaliação diagnóstica, né, também para a terceira etapa. Fica restando agora somente a avaliação 2 a 3 e as atividades da etapa. Então, realmente estamos chegando à reta final. A reta final. Sim. Alguém falou alguma coisa? Estamos chegando à reta final. E a reta final... só um minutinho. E a reta final de um ano bastante diferente, né, do que vocês têm acompanhado. É importante que aproveitem, já que vocês já estão com ótimas notas, né, em todas as matérias, que vocês aproveitem também para vocês já irem se preparando para o ensino médio. Porque no ensino médio, você tem uma quantidade maior de disciplinas, e no caso de português, você tem que saber, que ser lembrado do que você já estudou no ensino fundamental, porque você tem muitos textos de interpretação para ler e fazer, e além disso, você já entra em uma visão mais complexa sobre a gramática e sobre os gêneros textuais. Então, vocês estão lendo livros nesse período de quarentena? Tô não, professor. Professor, falar a verdade, eu não tô lendo nada. Nada, Ana Júlia? Meu Só Deus! de atividade. Eu tô lendo alguma coisa uma vez ou outra. Só de atividade mesmo, de redação. Mas como vocês estão fazendo para aproveitar o tempo de vocês? Para fazer o tempo ficar produtivo? Faço os trabalhos, né? Porque é muito. Nunca vi. É muito trabalho. Porque futebol não tem para jogar no campinho, né? Porque está em pandemia. Academia não tem para fazer academia, porque também não tem pandemia. E sair para o rolê também não tem, não pode. Então você fica em casa. Só festa que pode, né, professor?
Não, não. Festa não, aglomeração é E agora que proibida. o senhor me avisa? Ué, não pode. Perdão. Primeiro que, ó, você tem criança não pode ir em festa, né? Segundo, que estamos em contexto de pandemia. Então, a primeira vez que eu saí de casa para ir numa festa, eu tinha 18 anos, né? Então, foi na idade que a minha mãe permitiu que eu saísse. Com 18 anos é que eu comecei a ir para os bailes, né? Que havia na época era baile funk, né? Hoje em dia acho que não há mais esses bailes funk, não. Era baile funk, a única coisa que tinha, e a gente ia, mas eu comecei a ir tarde, então eu só lia muitos livros. E quando você lê muito livro, primeiro que a leitura de um livro é muito mais saudável você ler um livro do que você ir até uma festa, Arthur. Porque, olha só, o livro permite que você viaje no espaço. Então, você está sentado na sua cadeira ou deitado na sua cama e você viaja o mundo inteiro naquela leitura. Além disso, o livro permite que você viaje também no tempo. Você está aqui no século XXI, mas você pode ir lá para o século XIX, para a Idade Média, para o tempo, para a era dos dinossauros. Você pode ir para o futuro. Então, você faz uma viagem. E, além disso, o livro não vai te acarretar custos, né? Então, é um tipo de companhia de viagem extremamente enriquecedora. Só que nós não estamos numa cultura que valoriza muito a leitura, né? O brasileiro, em geral, não tem esse hábito constante da leitura, de você pegar um livro. Por exemplo, imagine quando um amigo seu te ligar, falar: "O Arthur, vamos para a festa?" "Ah, não, estou com um livro aqui para ler, estou lendo um romance." Com certeza o seu amigo vai ficar assustadíssimo, né? Vai achar que você adoeceu, que aconteceu alguma coisa com você. Porque não é da nossa cultura ainda esse hábito constante de leituras e mais leituras, né? Mas é importante que a gente assista filmes, mas não é filme de sessão da tarde, não. Filmes de Netflix, que permitem você ampliar o seu conhecimento do mundo, documentários que são muito disponíveis. Então, você tem hoje um repertório enorme de atividades que você pode fazer de lazer e que acrescentam a sua vida, né? Eu sei que os jovens hoje gostam muito de jogos, né, na internet. Na minha época só tinha o Brick Game, que era um joguinho assim que só tinha uns carrinhos que batiam e uma cobrinha que fica andando assim, você tinha que você não podia bater, né? Eram os jogos que havia. Hoje, e tinha também umas construçõezinhas que você tinha que ir completando. Hoje são inúmeros os jogos, né? Inúmeras as atrações que o jovem tem e que acabam dispersando a sua atenção. Mas fica, então, o conselho para que se dedique também ao hábito muito saudável que é a leitura. Eu, por exemplo, tenho aqui atrás vários livros, né, que eu fui lendo ao longo da vida, e nós temos quase a mesma idade, eu e vocês, mas eu comecei a ler realmente com 10 aninhos de idade. Bem, chega de falar muito, porque o tempo está esgotando e nós temos mais uma aula. Então, daremos agora o intervalo de 10 minutos, né? Porque a outra aula começa às 11 horas. Então, pessoal, aguardo vocês daqui a pouquinho para a próxima aula. Falou, tchau.